E porque hoje tá muito na moda, pô, você tem audiência, então escreve um livro. Porque fatalmente sua audiência vai querer comprar aquele livro. Sempre esteve na moda, só que hoje você tem audiência e vê isso em primeira pessoa. Pode ser. Mais pessoas que têm audiência hoje, né? Tem muita gente com audiência hoje, mas esse é o ponto. Aí o cara é zero escritor, porque pra começar ele nunca leu. Então como é que se ele nunca leu direito, ele vai conseguir escrever um negócio mais denso, com continuidade? Ele não consegue fazer isso. O que ele faz? Ele contrata um ghostwriter. E aí fica um negócio, cara, insosso. Entendeu? Horrível. Já me ofereceram mais de uma vez, assim, tipo... muitas alguém vezes. escreve, você manda... A pessoa vê as suas aulas, ela escreve o livro Toda pra reunião você. com a editora foi assim, não, é fácil, a gente bota alguém pra escrever pra você. Eu falei, cara, eu quero realmente escrever esse é um tabu que eu tenho, o meu preconceito, livro. com quem não escreve o próprio livro. Mas tá certo, eu não tenho, é um preconceito. pra mim você não pode pôr seu nome se você não sabe por quê? escreveu. Mas Sabe por vamos quê que parar isso de é falar ruim? mal disso, porque a gente conhece... Não, mas ó... Muitas... Não, conheço, mas eu acho zoado. Então, tipo, põe a coautoria. Eu conheço, mas eu não leio o livro do cara, por exemplo. Põe a coautoria, Mas ó, por que eu acho que isso é muito ruim? Eu prefiro sentar Porque, por e exemplo, conversar com ele. briga de livro, do nada. Geralmente... Que horas? Nossa. 1h da tarde Nossa, comprando briga Não, de livro. por que eu acho que isso é zoado? Porque, geralmente, quando você pega o autor escrevendo o próprio livro, ele vai refinando as ideias, o raciocínio. Eu devo ter lido meu livro, cada trecho, pelo menos umas 20 vezes. Muitas vezes. Então eu vi, isso aqui tá legal, não tá tanto, eu mudava, eu alterava. E eu coloquei no livro aquilo que eu realmente acho que deve estar escrito. Então eu sou obrigado a produzir conteúdo todo dia. A gente pode falar que conteúdo de rede social é meio que fast food. Tem fast food bom por aí. Aqui eu pude cozinhar em fogo lento. Eu pude fazer realmente alguma coisa que eu falo assim, nossa, eu estou orgulhoso. E esse é um ponto que eu acho muito relevante. Qual que é o ponto relevante aqui? É que em economia tinha uma ideia que vinha desde lá de trás. Ela ficou muito famosa depois por conta do Marx, mas é anterior a ele, veio do David Ricardo, que era do valor trabalho. Uma ideia de que aquilo que dá mais trabalho deveria ter mais valor. Sim. E a gente sabe que não é assim, porque valor vem de oferta e demanda, mas acho que para conteúdo isso vale. O que dá mais trabalho pro autor, geralmente é aquilo que é melhor para sua audiência. E nada me deu tanto trabalho, com exceção do Viver de Renda, que também para gravar dá um trabalhão, do que esse livro, pô. Eu fiquei escrevendo. Só o trabalho que você teve de escrever, né? Toda a vivência que você teve para condensar nessas páginas. Mas eu digo até o trabalho para escrever. Ele foi fisicamente doloroso, porque eu tinha que ficar sentado escrevendo e minha coluna não é tão legal. E eu falei com o Cerbasi antes de começar a escrever. O Cerbasi escreveu os livros dele todos. Eu falei, cara, como é que eu escrevo o meu livro? Ele falou, pega 2 meses, se isola e você consegue o livro. Eu falei, puta, não tem como eu chegar pro meu seu aqui no grupo e falar, então, cara, eu vou deixar de vender 20 milhões porque eu vou fazer um livro que vai vender 1 milhão. A conta não fecha, então eu tive que fazer ao mesmo tempo. E eu filmei toda vez que eu sentei pra escrever. Foram 60 episódios, então eu fiz o livro em 60 dias, ao longo de 1 ano e meio. Aí quando ficou pronto, eu falei, cara, isso aqui tá Os outros tá dias, ótimo, na verdade, ele muito. tava fazendo o quê? Lendo, pra procrastinar. Pra procrastinar? Não, porque ele não tinha conteúdo, porque ele tava lendo. Mas voltando às perguntas pertinentes, vamos parar de falar mal do povo. Mas pega essas 2 perguntas. Sim, essas perguntas, Isso. as perguntas pertinentes. A primeira era, pode largar um livro? Eu acho que sim. Pode, deve. Claro que pode. Pode largar. E... Mudou de ideia? Não tava se coçando eu não agora? sei, porque eu comecei a refletir. Eu já larguei. Mas é que assim, Não eu vou quero falar ser uma coisa. hipócrita. Oi, meu nome é Por Pedro, quê? eu já larguei o Isso, livro. mas eu vou falar assim, às vezes você tem que romper a barreira da chatice. Isso. Você tem que tipo, romper. tem filme ruim assim. Tem filme bom que é assim, isso, começa você ruim. tem que romper a barreira da chatice. Foi a primeira vez que eu fui... Você vai pegar um romance. O livro tem 300 páginas. Às vezes demora umas 50 páginas pra você se ambientar. Aí eu fui ler, um dia um amigo tava na minha casa e ele apontou pro Guerra e Paz do Tolstói, 2 livrões desse tamanho, e falou assim, eu tenho esse livro em casa. Eu falei, você já leu? E ele, não, esse é o livro que todo mundo tem em casa e ninguém nunca leu. Aí eu falei assim, eu vou ler essa merda, entendeu? Eu vou ler esse livro. Eu lembro. Aí eu falei, vou encarar. Aí comecei a ler. Cara, passou 200 páginas, eu não entendia nada do que estava acontecendo ainda. Era um monte de personagem novo. 250, 300, 350 páginas, 400 páginas. Aí eu larguei lá pelas 300. Aí eu falei, não, vou voltar, eu vou ser a pessoa que leu o livro que eu tenho em casa. Aí, porque a Priscila me perguntou um dia, você não falou que você ia ler o livro? Aí eu falei, é isso aí, foi essa cara de afronta. Eu disse assim, cara, como é que você... Não, vou ter que ler. Aí eu voltei. Aí eu finalmente consegui entender todo o contexto do que estava acontecendo. Na última linha. Não. Aí, porque o livro tem umas 2.000 páginas. Aí eu embalei, assim, acho que foi o livro que eu mais passei tempo lendo e que eu lia mais quantidade de tempo, assim, quando eu sentava pra ler, eu passava... Mas aí você gostou do livro no final das contas? Não, eu surtei, um dos melhores livros que eu já li na vida. Você já leu, amor? Mas eu não acho que é um dos melhores. Agora, uma coisa que eu acho muito sinistra é o trabalho que o autor teve pra fazer aquilo. Não, com certeza, E a né? visão Ele escreveu histórica que ele 700 tem. mil páginas. Porque ele pega a invasão napoleônica
da Rússia, e ele narra aquele ambiente e ele se coloca no papel. E é interessante, porque o Tolstói tem uma teoria histórica, entendeu? Contra ele fala os historiadores. Isso, ele fala que quanto mais alto um homem está, menos livre ele é, que o cara vai ser obrigado a fazer certas coisas. Então ele dizia que, por exemplo, a gente tem um viés do historiador, a gente pega aquilo que tem gravado e toma como verdade, esquecendo coisas que foram dispersas ao longo da história. Por exemplo, o Tolstói fala que alguns historiadores falam que foi uma estratégia da Terra Arrasada, né? Vamos queimar Moscou para prejudicar os franceses. Ou que os franceses botaram fogo em Moscou. Mas parece Ele só que falou, foi é uma cidade de madeira. Foi um fogo do aleatório. inverno, ocupado por uma tropa estrangeira. Vai pegar fogo. Não foi plano. Ou, por exemplo, no caminho da França até Moscou, falaram que o pessoal estava destruindo as coisas para os franceses não usarem, que era uma estratégia adotada anteriormente. Ele falou, tinha documentos falando para fazer isso e documentos contrários. Os Depois que foi historiadores feito, pegaram os documentos só pega certos os documentos pra certos justificar. e depois você simplesmente joga os outros fora. Então você conta a história depois. É muito interessante. Eu pensei, cara, olha o trabalho que o cara teve para escrever esse livro. É uma obra de engenheiro pronto, né? É isso. É muito sinistro. E dá tanto trabalho que ele errou no meio do livro. Tem aquele ponto onde ele fala do cara que tá na maçonaria, mas ele não torna o cara maçom. Na minha edição tinha uma nota de rodapé falando, isso aqui foi um erro do Tolstói. Eu falei, 2.000 páginas? Tá tudo bem. Tudo bem ter um Eu- errinho, né? Tá tudo bem ter um errinho. E qual que era a outra? Todo mundo concorda que pode, então? Pode largar. abandonar, pode. Você vai se sentir um pouco de Será? culpa. Mas eu acho que Eu não abandonar sinto romance culpa, ou não. abandonar coisa de... Abandonar romance não pode. Ela cria uma, presa ao tabu, ela cria uma Não categoria pode, nova. não. Tipo assim, pode abandonar livro técnico. Na minha, não mas ficção. eu já Na minha eu já cabeça. comecei Eu romance. Eu não tô abandono a ficção. certa. Eu não tô Eu certa, Eu não tô necessariamente. certa. Eu já comecei Eu um romance acho. muito Eu ruim vivo lá. isso. Não é a verdade, mas é a minha. Até romance. Eu já comecei um romance muito ruim. Eu falei, não dá.